Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão do Lisbon Law and Tech, o evento anual organizado pelo Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados. Participe neste debate e partilhe a sua opinião e as suas ideias nas redes sociais. Ontem estivemos à conversa com Mary O'Carroll, da Ironclad, Ben Algrove, da Baker McKenzie e Maury McLaren, da Lexington, sobre as tendências de inovação no setor do direito. O debate foi moderado por Matilde Melo Cabral, Diretora-Geral de Operações na Abreu Advogados. Hoje, olhamos para o tema da justiça aberta e dos tribunais alimentados com dados e para o modo como a digitalização da justiça pode promover a transparência e a eficiência do sistema judicial. Para moderar o debate, temos connosco Hélder Galvão, consultor da Abreu Advogados. Boa tarde, Hélder. Agora é consigo. Boa tarde, Luiz. Obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Lisbon Law and Tech, organizado pelo Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados. No painel de hoje, vamos falar um pouco sobre dados abertos na justiça, o poder judiciário guiado por dados, um tema importante dentro do ecossistema de inovação, principalmente do mercado de tecnologia do direito. Teremos hoje 3 grandes nomes que são referências nesse tema. Um prazer, um privilégio para o Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados receber a doutora Anabela Pedroso, também a doutora Isabela Ferrari e o doutor Bruno Feixson. A doutora Anabela Pedroso tem uma forte e respeitada trajetória em diversos cargos públicos, como, por exemplo, no Ministério das Finanças, onde foi adjunta do secretário de Estado da Administração Pública. A doutora Anabela Pedroso é a atual secretária de Estado de Justiça de Portugal. Também contaremos com a participação da juíza federal brasileira, Isabela Ferrari, que tem também uma forte dedicação sobre o tema. A Isabela é doutoranda e mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também pesquisadora visitante de Harvard e também com algumas publicações sobre o tema. E, para fechar o nosso painel, também um convidado especial para Abreu Advogados, que é o Dr. Bruno Feixson, que é cofundador da escola Future Law no Brasil, também um dos fundadores da Associação Brasileira de Legal Tech. Atualmente, Bruno também é doutor e mestre pela UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de autor de diversos livros sobre direito e tecnologia. Doutora Anabela Pedroso, temos a honra de ouvi-la. Por favor, tenha a palavra. Ok, agora sim. Penso que já nesta altura me conseguem ouvir. Eu diria que muito boa tarde a todas e a todos, e acabei de dizer a frase que tem sido dramaticamente usada nos últimos 2 anos. Estão-me a ouvir bem? E é por aqui, de facto, que começa a questão do digital. Já agora, antes de mais, permitam-nos agradecer à Abreu Advogados o convite para participar nesta 3ª edição do Lisbon Law and Tech, dedicado exatamente a uma das questões que neste momento nos toca tanto, o direito, a tecnologia, mas também aquilo que é central na vida das pessoas, nos cidadãos, das empresas, ao fim e ao cabo no tecido económico, no tecido social mundial. E por isso também a minha saudação muito especial para os meus colegas de painel, a doutora Isabel Ferrari, juíza federal do Brasil, e o doutor Bruno Feixson, cofundador da Future Law, que seguramente vai ser muito interessante podermos conversar um pouco também sobre o que vai acontecendo sobre estas matérias. Ao doutor Hélder Galvão, da Abreu Advogados, o meu agradecimento também pela moderação do painel. Então pediram para convosco conversar um pouco sobre o que é esta ideia do Open Justice, a justiça aberta, sobre esta ideia do que é que pode ser os dados e a importância dos dados nos tribunais e como é que se conjugam estas 2 realidades para a vida das pessoas e para a vida das nossas organizações. Se calhar eu acho que começaria por dizer que se olhássemos para o micro e para o início daquilo que foi o conceito de justiça aberta, se falarmos até em Portugal, talvez ainda hoje se confunda um bocadinho esta ideia do princípio da justiça aberta com o princípio da publicidade das audiências dos tribunais. Aliás, do mesmo modo como isto era vertido e como estava apresentado no artigo 206 da nossa Constituição. Mas muitas vezes também, curiosamente, e por isso eu falo disto, porque acho que as palavras têm que ter significado e têm que ter atualização do seu significado de acordo com o momento em que se está a viver. Uma outra coisa é quando nós falamos nesta mesma ligação com o acesso ao direito. E muitas vezes confunde-se o acesso ao direito, exatamente uma parte
daquilo que é o do rule of law, exatamente com o acesso à justiça. O que significa algo muito mais vasto, significa algo que tem a ver com a forma como os cidadãos podem ter acesso aos serviços da própria justiça. E por isso a justiça aberta, este conceito do Open Justice, tal como o governo aberto, aliás, são dois conceitos que surgiram muito em paralelo, o Open Government, são na verdade muito mais do que isto. Representam, em ambos os casos, exatamente a promoção daquilo que me parece talvez mais fundamental hoje em dia em sociedade. Estamos a falar de transparência, mas também estamos a falar de cooperação interinstitucional. Estamos a falar de acesso à informação, mas também estamos a falar de acesso à informação em linguagem mais clara, e onde os próprios dados, que devem ser também, e aqueles que só podem ser públicos, sejam também harmonizados e preparados por forma a serem utilizados de forma natural pela própria sociedade, mas respeitando sempre, e falarei disto várias vezes, no estrito respeito pelos direitos individuais, pelos direitos das pessoas e o direito à sua privacidade. E por isso acho que não é demais recordar que, a este mesmo propósito, provavelmente alguns de vós terão ideia do que foi o lançamento em 2009, pelo então presidente americano Barack Obama, da Open Government Initiative, que depois acabou por ter também uma consequência importante na Open Government Partnership, da qual, aliás, Portugal é um dos 75 países e do qual é membro desde 2017. E porquê é que falo disto? Porque aquilo que se falava nesta altura a propósito do Open Government e da justiça e do Open Justice é falar de uma coisa que tem a ver com uma nova cultura de governação. E usa a palavra nova exatamente porque é diferente da cultura vigente e porque também ainda está a dar os primeiros passos, apesar dos sinais que temos e as evidências que temos a serem encorajadores. Mas aquilo que nós estamos aqui a falar, como eu dizia há pouco, é que é uma nova cultura onde transparência se junta à integridade, onde integridade se junta também à responsabilização. Porque quando falamos de informação e quando falamos de dados e de colaboração e de partilha, estamos também a falar de uma componente que é liberdade, mas também associada à responsabilidade. E a participação cívica é exatamente esse modelo de liberdade com responsabilidade naquilo que deve ser o modelo conceptual e de implementação das políticas e dos serviços públicos. E é por isso que hoje relevam tanto para a nossa atividade enquanto no quadro dos tribunais e da nossa atividade judiciária, como também para todos os serviços que são prestados, seja na área da justiça, seja em todas as áreas de trabalho dos governos e também das sociedades privadas. Então, quando estamos a falar de concepção, da adoção e de acompanhamento de medidas centradas no cidadão, estamos a falar em algo que poderíamos dizer que, em tese, a justiça aberta poderia existir à margem da tecnologia. Por que não? Nunca foi por causa da tecnologia que não falámos destas mesmas matérias e falámos delas antes da tecnologia ser tecnologia da forma como vemos hoje. Usávamos outros termos, mas apesar de tudo, estávamos a falar disto. Mas confesso que acho que apenas em tese, porque na prática não há como negar que a tecnologia hoje é o motor do processo de transformação da justiça. Extraordinariamente, diria eu, já tenho alguma idade e já fiz um percurso muito longo em tudo o que tem a ver com as tecnologias. Quando se falava há uns anos atrás, há 30 anos ou coisa do género, em que a tecnologia podia ser um fator importante na democratização das sociedades, eu confesso que não entendia lá muito bem o que isto queria dizer. Mas hoje digo com a mesma convicção. Foi a tecnologia que nos ajudou a democratizar o acesso à informação. E é por causa disso que considero que hoje em dia, aliás, como ousaria até mesmo dizer que nunca como no último ano e meio, por conta, aliás, da crise pandémica que infelizmente ainda estamos a viver, que nos leva a estar hoje ainda a falar por esta via, a digitalização esteve tanto na ordem do dia. E deixem-me só dar-vos um pequeno exemplo do que se passou aqui em Portugal. Uma das questões fundamentais associadas a este conceito da democracia e da relação da justiça aberta é a relação de confiança entre o Estado e o cidadão e o Estado e o cidadão e o próprio Estado. Ora, neste particular, e sobretudo falando da prestação do serviço público, durante a pandemia,
o governo e as instituições públicas, e isso eu falo de Portugal, mas seguramente estarei a falar praticamente tudo o que tem acontecido em todo o mundo, mas dizia eu que o governo e as instituições públicas foram convocados para a necessidade de manter aquilo que eu poderia chamar o contínuo da prestação de serviço público. Não podíamos ter um momento, por causa da pandemia, em que os cidadãos, estando assustados, todos nós assustávamos, sabíamos para o que é que ia acontecer, com o nosso mundo virado de cabeça para baixo, estávamos em casa, confinados, e a única coisa que nos ligava ao mundo era o quê? Era a internet, bem, eu diria a eletricidade, a internet, um computador, uma ligação, e saber que, pelo menos pela via digital, eu tinha a possibilidade de aceder a qualquer coisa. E foi aqui que eu acho que foi a grande reinvenção que nós tivemos no contexto da prestação de serviço. Acho que se não tivéssemos tido esta capacidade de termos já uma tecnologia que, ao fim e ao cabo, já estava interiorizada de alguma maneira nos serviços públicos, não teria sido tão fácil, apesar do fácil aqui de ser dito com muito cuidado, em rapidamente respondermos e reorganizarmos o serviço público para que as pessoas não sentissem que havia um vazio, efetivamente, na prestação de serviço. O Estado tem que estar presente, sempre, em todos os momentos da nossa vida. Fosse para servir um problema de saúde, fosse para a prestação até de um cartão de cidadão, neste caso um bilhete de identidade, ou uma prestação de um serviço no tribunal. E só para vos dizer que nos tribunais começou-se a usar a videoconferência praticamente no mês. Tínhamos mais de 300 salas a funcionar por essa via. Podemos dizer que funcionava tudo bem? É claro que não. Como é que era possível, num momento de transformação, que foi de uma noite que estávamos a dormir e acordamos com uma pandemia em cima, como é que podia ser tudo a correr muito bem? Mas correu suficientemente bem para se ir transformando em algo que se transformou natural e que hoje ainda estamos a usar. Então eu diria que o digital foi o maior suporte para que a justiça aberta e acessível prosseguisse o seu caminho. E, por isso mesmo, conseguíssemos regressar felizmente à normalidade e àquilo que hoje já está a acontecer, pelo menos em Portugal, de uma forma pelo menos menos estressante do que aquilo que teríamos se não tivéssemos este mesmo acesso. Portanto, na minha opinião, não conseguimos dissociar a justiça aberta das tecnologias, sobre as quais, aliás, a nossa vida passou a contar e a depender. Agora, um parênteses, talvez em demasia em alguns casos, mas isso seguramente será outra conversa para outro momento. Em todo o caso, concordando que o digital é cada vez mais um caminho sem retorno, acho que queremos e devemos trilhá-lo, mas devemos fazê-lo com cuidado, com segurança, com prudência, que são necessárias a um sistema estruturante para a sociedade, como é o sistema de justiça. Mas, em paralelo, também não podemos ficar presos a isso. Temos que ser rápidos no que nos diz respeito à capacidade de responder em tempo e, se talvez até mesmo, eu diria, antecipar os desafios que enfrentamos. Por isso, eu acho que em Portugal e os esforços de transformação que nós estamos neste momento a fazer, nós lançámos em 2016 um grande programa de transformação digital que nós, quando chegámos ao governo, a Justiça já tinha uma componente digital bastante forte, nós começámos do zero, mas foi um programa que agarrou em tudo o que já tinha sido feito, melhorou aquilo que foi possível e transformou outras questões que não tinham sido apontadas. E desse ponto de vista chamámos este programa exatamente porque o queríamos focar muito na prestação de serviço para uma justiça mais próxima. E esse programa, associado a outros programas transversais da administração, como é o caso do Simplex, e agora alavancados, podemos usar este termo que é o que me surge agora, impulsionados, eu acho que o termo é mais correto, impulsionados com o Plano de Recuperação e Resiliência, que disponibiliza, e confesso que é a primeira vez na história da Justiça, que temos 267 milhões de euros para poder usar na transformação da Justiça. Reparem, falo transformação da Justiça, não falo só transformação digital da Justiça. Transformar é muito mais do que usar tecnologia. Tem muito a ver com processos, tem muito a ver com pessoas, tem muito a ver com capacitação, tem muito a ver com formação, tem muito a ver com cultura e já agora tem a ver com tecnologia. E são estas as áreas onde nós vamos ter que trabalhar no contexto do PRR. Mas eu digo isto para dizer que o nosso objetivo é, com a tecnologia, poder construir um ecossistema de justiça digital onde podemos falar de tecnologia emergente. Claro que sim,
Vamos fazer, e estamos a fazer, aliás, já na área do judicial, um piloto com recurso a inteligência artificial, por exemplo, na consulta de processos e até para apoio na sentença, para a aplicação da sentença. Mas, mais uma vez, aquilo que nós pretendemos é criar um ecossistema de justiça que seja mais digital, mas também que seja ágil, que seja completo, que seja robusto, que seja capaz de dar resposta tanto às necessidades dos cidadãos, como também aos profissionais e aos agentes da justiça que estão dentro deste mesmo processo. E é aqui que fazemos a ponte entre a justiça aberta e os dados. E aquilo que nós estamos a usar nos tribunais. E mais uma vez, voltando ao princípio do conceito que estava associado a estas palavras, inicialmente dizia-se que a justiça aberta significava também dar publicidade e divulgar aquilo que é a produção, digamos, de informação na área judicial. É bem verdade, mas é também um pouco mais do que isso. Só para recordar que o 12º Governo Constitucional, do qual eu tenho o privilégio de fazer parte, tem exatamente como objetivo, um dos seus objetivos, a expansão desta visão da informação pública de fonte aberta, preconizando exatamente que todos os dados produzidos por todos os agentes das administrações fosse também usado como um transformador, como um potencial transformador para contribuir não só para a transparência, mas também para aumentar significativamente as fontes de informação, para que desse modo também se criasse valor para a economia. E acho que aquilo que nós neste momento estamos a fazer, e aliás, nem de propósito, bem recentemente aprovámos a proposta de lei que aprova os princípios gerais, aliás, em matéria de dados abertos e de reutilização de informação no setor público, e que, reparem, os 4 ou 5 vetores essenciais que nós temos nesta lei, que têm a ver com a maior difusão e acesso aos dados de interesse público. Estimular-se a partilha de dados não só para a informação aos cidadãos, mas também para aquilo que pode ser a preparação de políticas públicas eficazes. E esta história de desenhar políticas públicas eficazes tem muito que se lhe diga. Mas podíamos também conversar sobre isso. Terceiro, incentivar-se a transparência, como falei há pouco, mas também reaproveitar para fins científicos, mas não só. Para que estes dados e esta informação tivesse forma de poder ser usada por startups, legal startups ou de outra natureza, para empresas já constituídas, para na prática criar aquilo que nós chamávamos há pouco o tal impacto económico, pudesse ter impacto económico na vida das pessoas. E por isso, ao mesmo tempo que se promove a transparência, estamos também a promover a concorrência e a criação de um mercado de informação. E ao fazer isto, estamos a falar de algo que tem a ver com aquilo que é a produção extraordinária de informação que a área pública tem. O setor público, verdadeiramente, se virmos bem, recolhe, produz, reproduz, divulga informação em todas as áreas de atividade da nossa vida. Já repararam? Seja na área social, seja na área política, seja na área económica, seja na área jurídica, geográfica, ambiental, empresarial. O Ministério da Justiça em Portugal conta com os ciclos de vida de toda a gente, ou seja, é o ciclo de vida do cidadão, desde que nasce até que morre, é o ciclo de vida da empresa, desde que nasce até que morre, é o ciclo de vida associada ao mundo judicial, ao criminal e ao prisional, e na prática este Ministério tem um manancial de informação que corresponde a tudo o que é a vida em sociedade. E nós, muitas vezes, não temos a noção também da responsabilidade que é ser os guardiões desta mesma informação. E é por isso que na justiça, como fora dela, os dados converteram-se, eu diria, numa espécie de metal precioso. É um metal que, apesar de intangível, deve ser tratado, deve ser burilado, deve ser colocado como uma joia, agora estou a ser um pouco metafórica, mas percebem o que eu quero dizer, para serviço das comunidades, da comunidade. Porque eles interessam, de facto, ao público, quando bem tratados, quando bem apresentados, mas interessam, sobretudo, também como fonte de conhecimento e ferramenta, tanto ao serviço daquele modelo de transparência que temos vindo a falar, mas também como instrumento de trabalho para os profissionais na área da justiça. E parece-me que aquilo que nós estamos hoje a fazer com esta informação é a forma de permitir que, de dentro do sistema, e mesmo fora do sistema, se tome o pulso à realidade
e se sustentem decisões, sejam elas de caráter político ou gestionário. E por isso mesmo, a preparação, como eu falava há pouco, de políticas públicas, não podem ser bem desenhadas se não tivermos um bom acervo de dados. Acervo de dados com qualidade. Porque eu posso ter muitos dados. O problema é qual é a qualidade que eu consigo tirar deles. E este é um dos aspectos essenciais nesta mesma partilha. E como eu dizia há pouco, os dados não são tangíveis. Mas é este valor que só se transforma em alguma coisa, efetivamente tangível, quando lhes atribuímos um valor que é dizer, ou seja, eu tenho que os processar, eu tenho que lhes dar significado e a partir daí, quando eles se transformam em informação, efetivamente transformam-se na tal joia na qual nós vamos poder utilizar. E por isso não vale a pena dizermos que eu tenho muitos dados cá nos meus sistemas, não há coisa que me falta é dados. Ou dizermos, eu estou disponível para partilhar os meus dados. Mas, na prática, se formos incapazes de criar as condições para os contextualizar, de que serve ter os dados se eu não os consigo partilhar? E se os outros não os podem utilizar? Então, o desafio não é gerar dados, mas fazer deles informação, que nos permita, através da ciência de dados, Big Data ou outra coisa qualquer que lhe queremos chamar, conciliar naturalmente aquilo que temos com aquilo que queremos disponibilizar. Mas tendo sempre em mente aquilo que eu dizia no princípio, que falaria várias vezes, que é não podemos nem devemos usar informação de forma cega, sem ter em mente e de acordo com as regras vigentes em matéria de proteção de dados pessoais e de publicidade dos processos com direito à informação. E acho que foi por causa disto e por conscientes disto que nós, na área governativa da justiça, temos vindo a implementar medidas que, espero eu, venham também continuar a ter frutos naquilo que é tirar o melhor partido daquilo que são os dados que temos. Como já vos falei há pouco no programa Justiça Mais Próxima, temos vindo a melhorar todo o sistema de indicadores de suporte à gestão interna até dos próprios tribunais, nas nossas comarcas, na maneira como os nossos juízes presidentes e as suas equipas gerem a informação e os dados dos seus próprios tribunais. Na forma como nós estamos a dar instrumentos de avaliação, de planeamento, de gestão, associados aos indicadores e às estatísticas da justiça que são partilhados no nosso site e que permitem, naturalmente, ajudar e acrescentar valor naquilo que é esta cultura de partilha da informação. E, por outro lado, eu diria que estamos neste momento a trabalhar num projeto que eu acho que é sempre muito importante para o judicial, que é a publicação das decisões judiciais. E nesta componente estamos a trabalhar com os nossos conselhos superiores exatamente para que possamos publicitar toda a informação, desde a primeira instância aos tribunais superiores, mas que o façamos com uma parte que é desafiante, mas sem a qual também não vale a pena avançar com este programa, se não for introduzindo a anonimização de dados pessoais associada à publicitação destas decisões judiciais. E é por isso que eu diria, e perdoem-me se tomei algum do tempo, mas naturalmente disponível para depois conversarmos um pouco melhor, por isso eu diria que os dados que estamos a produzir na esfera da justiça, acho que são dados extremamente úteis para muitos públicos, seja para os cidadãos, seja para as empresas, para os profissionais, para os magistrados, para os funcionários da justiça, para os decisores políticos, para as entidades, enfim, para a sociedade no seu todo. Mas assegurar a recolha e o tratamento destes dados, ou melhorar os processos e automatizar os métodos desta mesma recolha, e logo assim melhorar e aprofundar os mecanismos de divulgação, eu diria que são as tarefas mais relevantes que nós temos neste momento numa sociedade que é cada vez mais digital. Se tivéssemos tempo, mas quem sabe talvez, mas aí o nosso moderador depois dirá, nós temos aqui um modelo e temos aqui, nós tivemos aqui um caso até associado aos incêndios, os grandes incêndios que tivemos em 2017, que é uma boa apresentação, que é o balcão único do prédio, o cadastro da propriedade, foi um dos bons exemplos daquilo que nós podemos usar bem os dados que a administração tem para um fim que é o bem comum. Eu acho que este aqui é talvez um aspecto fundamental daquilo que é a nossa produção e divulgação de dados. Eu acho que, por isso mesmo, aquilo que nós hoje estamos a fazer,
poderia dizer que, genericamente, nunca foi tão fácil como hoje recolher, tratar e divulgar dados. Mas também nunca foi tão desafiante como hoje o bom uso desses mesmos dados. E acho que é por isso que cabe aos governos regulamentar de forma muito clara a sua utilização, salvaguardando os direitos humanos e, em particular, o direito à privacidade e à garantia de segurança na guarda dos dados pessoais. Mas também vos digo que o potencial oferecido pelo manancial de dados recolhidos nos nossos sistemas é verdadeiramente impressionante. E cabe-nos saber aproveitar esse potencial, mas, repito, de forma eticamente responsável. Eu não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de se cruzar com o autor suíço, Gerd Leonhardt, com quem tive o privilégio de estar até no evento. Ele escreveu um livro muito simples e tão interessante e tão fundamental, que era Technology versus Humanity, tecnologia versus humanidade. E dizia ele uma frase que me ficou na mente, no coração, e segundo a qual eu também me rejo em termos da minha atuação pública e mesmo enquanto cidadã. Que é, acredito, tal como ele, que as civilizações podem ser conduzidas, podem de facto ser até reconhecidas pela sua tecnologia, pela forma como usam a tecnologia. Mas de facto aquilo que as define, aquilo que as identifica enquanto Estado, enquanto nação, enquanto comunidade, é a sua humanidade, é as suas pessoas, é esse o bem para o qual nós trabalhamos. E é isso que eu acho que a tecnologia tem que ser. Um suporte para que a humanidade seja melhor, mais una, no sentido daquilo que nos seus princípios, diversa naquilo que tem que ser, porque eu não acredito em únicos sistemas para toda a gente. Cada um tem a sua individualidade, mas podemos unir-nos, e sim, pelos princípios comuns da ética, da qualidade e, sobretudo, da solidariedade entre todos. E acho que é isso que nos vai definir enquanto seres humanos. Muito obrigada e perdoem-me se tomei algum do vosso tempo. Doutora Anabela Pedroso, muito obrigado. Por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo a senhora. Muito interessante alguns pontos que a senhora trouxe, inclusive de premissas, né, de pilares clássicos da justiça aberta, dos dados abertos, tais como a questão da privacidade, da publicidade, da transparência, né? A senhora também falou um pouco sobre o uso ético de dados, muito interessante, e particularmente sobre a questão das políticas públicas. Eu vou voltar com a senhora em breve, algumas perguntas, muito baseado no que a senhora trouxe, né? A senhora trouxe alguns dados interessantes e eu vou aproveitar para formular perguntas para a senhora ao final aqui da exposição dos nossos demais palestrantes. Muito obrigado, doutora Anabela Pedroso. Passa a palavra, então, para a doutora Isabela Ferrari. A doutora Isabela Ferrari, como eu apresentei aqui, tem uma vasta experiência, não só enquanto juíza federal, desde 2012, né, são quase 10 anos, enquanto magistrada, né, de um dos principais tribunais do Brasil, do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal. Não só tem uma forte experiência também acadêmica, autora de livros importantes também, envolvendo não só a inteligência artificial, mas, claro, né, o uso ético de dados. Doutora Isabela, um prazer enorme recebê-la do Rio de Janeiro para Lisboa. Prazer é meu, Helder. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço, na Lisbon Law and Tech, e dividir esse painel com a Anabela, que acabei de conhecer, mas já estou super interessada no trabalho dela e muito impressionada pela exposição, e com o Bruno Fegelson, que é meu amigo de longa data. E eu vou aproveitar, gente, essa fala tão importante, tão robusta e tão contundente da Anabela para entrar no tema que acaba sendo o tema específico da minha pesquisa, o tema específico do meu estudo, que é a questão das cortes online. Como que a gente pode aproveitar esse novo momento em que a gente está, essa nova economia digital, essa profusão de dados para melhorar a prestação do serviço jurisdicional? Em que consiste esse movimento que já se consolidou como uma tendência mundial, né? Ele já vinha ganhando força desde antes da pandemia e com a pandemia ele ganha muito mais tração. Esse movimento que ficou conhecido como cortes online. Bom, nesses 15 minutos, eu queria ser muito direta com relação a esse ponto.
E aí eu queria trazer para vocês o fato de que as cortes online, elas vão se fundamentar em 2 pilares de transformação da justiça. O primeiro pilar vai se referir à resolução online de disputas. O segundo pilar se refere ao emprego de inteligência artificial para auxiliar os juízes na gestão dos processos e na tomada de decisões. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um desses pilares. E a gente vai começar falando sobre a resolução online de disputas. Sistemas online de resolução de disputas, Online Dispute Resolution Systems, ODR, eles nasceram na iniciativa privada, quando plataformas como eBay, Amazon, PayPal e Alibaba perceberam que um dos entraves à adesão àquelas novas formas de se relacionar que eles estavam propondo era justamente o temor das pessoas de que, tendo uma disputa, tendo um litígio envolvendo aquela operação, elas não saberiam muito bem o que fazer, né? Então, se eu compro um livro na Amazon e sabendo que eu posso ter um problema, eu vou ter dificuldade de resolver esse meu problema, não vou saber aonde ir, né, para reclamar, é claro que eu não vou usar essa ferramenta. Eu vou sair da minha casa, vou num shopping, vou numa livraria, vou buscar um livro lá. Mas se eu tenho a segurança de que existe uma forma de resolver esse meu problema que é fácil, que é rápida, eu tendo a aderir com mais facilidade a essa inovação que essas novas plataformas oferecem. E essas ferramentas de resolução online de disputas que começam no setor privado foram extremamente bem-sucedidas. Se a gente olha para o eBay, que é o exemplo paradigmático desse caso, a gente vai ver que o eBay resolve mais de 60 milhões de disputas por ano através do seu sistema online de resolução de disputas. 60 milhões de disputas por ano são mais conflitos resolvidos do que aqueles decididos por toda a Justiça Federal norte-americana. E as taxas de satisfação na resolução dessas disputas superam 95%, então é algo que realmente funciona. E olhando para essa boa experiência do setor privado, os operadores judiciais, pressionados pela enorme litigância que a gente enfrenta, pressionados pelo backlog de processos e pressionados pelas novas demandas da pandemia, começam a se perguntar o que eles podem aprender com aquelas plataformas que pode ser utilizado no seu âmbito. E aí a gente começa a adotar ferramentas de resolução online de disputas dentro do Poder Judiciário, dando origem ao fenômeno das cortes online nesse seu primeiro pilar. E aí, para que tudo não fique etéreo demais para vocês, eu vou trazer um exemplo concreto de uma das experiências mundiais que é referência quando a gente fala em ODR no judiciário, que é o Civil Resolution Tribunal de British Columbia. Então, essa província canadense de British Columbia criou um sistema, criou um tribunal inteiramente online para resolver disputas de pequeno valor, para resolver small claims. E aí, um ponto que eu quero reforçar já no início da minha fala é o seguinte: falar de cortes online, gente, é muito mais do que falar de cortes que operam online. Então, corte online não é só aquela em que a gente pega aqueles atos que aconteciam no mundo real e leva para o ambiente virtual, não. Quando a gente fala em cortes online, a gente está falando de uma nova forma de endereçamento daquele conflito. Uma nova forma que permite que a gente ataque aquele conflito de maneiras muito diferentes e de maneira muito mais holística. E é isso que eu quero que vocês entendam e por isso eu vou falar do CRT. O que acontece nesse tribunal de British Columbia? O tribunal é dividido em 3 fases. A primeira fase é uma fase gratuita chamada Solution Explorer, o explorador de soluções, em que aquela parte que acha que tem um litígio, que acha que tem razão em determinado conflito, vai receber informação automatizada, de forma automatizada, sobre a sua disputa. E aí, nesse tribunal, depois que a parte recebe informação, ela pode negociar diretamente com a outra parte, mas se isso não der certo, se não se chegar a uma solução consensual a partir daí,
você passa para a segunda fase do tribunal. Aí sim, a primeira fase paga. Então, no Solution Explorer, você só está recebendo informação sem precisar pagar custa judicial nenhuma por isso, porque o caso não foi aberto. É uma fase informativa. Na segunda fase, aí a gente já tem um caso propriamente dito. Você tem a plataforma do tribunal, uma plataforma em que você vai ter um software fazendo a mediação dessa relação entre as partes. Se isso também não for suficiente para resolver o conflito de forma consensual, você vai para a terceira fase, que é a fase da adjudicação. Quando a gente olha para o Solution Explorer, a gente vai perceber que mais do que essa mediação através de software que acontece online quando você já tem um caso aberto, a grande beleza do tribunal está na primeira fase, que é essa fase gratuita, a fase do explorador de soluções. Que, inclusive, se vocês quiserem entender melhor como é só fazer uma busca na internet, tá? Como é uma fase gratuita, qualquer um de nós pode se logar lá e ver como funciona. Então, o que traz essa primeira fase, né? Em primeiro lugar, você recebe orientação jurídica de forma automatizada e gratuita através do sistema que eles oferecem. Então, quando a gente se loga lá, abre uma janela e em linguagem natural se começa a perguntar para o usuário, né? O sistema diz assim: seja bem-vindo, a gente quer entender um pouco mais sobre o seu problema, nos informe, por favor, do que ele trata. E aí você tem: eu tenho um problema de compra e venda de bens, eu tenho um problema de acidentes, eu tenho um problema de seguro, eu tenho um problema de danos que foram gerados, enfim. Você tem várias opções e você vai escolhendo, você vai checando naquela caixinha que corresponde ao seu problema. Então, digamos que eu tenho escolhido compra e venda de bens. Então, eu escolhi compra e venda de bens. No momento seguinte, o sistema vai me perguntar: você é uma compradora ou você é uma vendedora? Digamos que eu escolha que eu sou uma compradora. O sistema, então, me pergunta: para que você comprou esse bem? Você comprou esse bem para uso pessoal? Você comprou esse bem para uso no seu negócio? Você comprou esse bem para alguma outra coisa? E aí, digamos que eu coloque lá que eu comprei esse bem para uso pessoal. Pronto, o sistema já entendeu, né, se fosse no Brasil, que você é um consumidor, que então se aplica ao seu caso a legislação consumerista. E assim, através de uma série de perguntas e respostas, o sistema te dá informação jurídica sobre a sua situação. E vejam, quando a gente tem uma informação jurídica que vem de uma fonte neutra, que vai ser igual para mim e para aquela outra pessoa com quem eu me relacionei, quando nós dois recebemos a mesma informação jurídica, o que a gente faz? A gente está reduzindo a assimetria de informação. A gente está colocando as partes na mesma página e, com isso, a gente amplia a janela de acordo. Então, o sistema oferece para você informação jurídica e o sistema permite que você se conecte com a outra parte para negociar diretamente o conflito. Só que ele não para aí. Os benefícios do CRT vão além. Ele também te informa os documentos que você vai precisar caso você deseje abrir realmente um caso, se você não conseguir resolver o seu problema nessa fase negocial direta. O sistema também te dá minutas de documentos que você precisaria preparar. Então, por exemplo, se você teve um problema com o serviço de viagem que você comprou, o sistema te dá uma notificação pré-escrita, com tudo já definido e só algumas caixinhas para você preencher. Então, já vem assim o e-mail escrito: assunto, serviço, problemas com serviço de viagem. E aí já começa tudo escrito: estou escrevendo para reportar um problema com serviço de viagem que comprei na data de. Aí coloca assim, preenche aqui a data. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: aí tem uma caixinha assim, diga sinteticamente qual foi o seu problema. A solução que estou buscando é essa. E aí você coloca também o que você está propondo e no final vem escrito aquela coisa genérica de: então, através dessa, você está sendo notificado de que houve esse problema, enfim, eu estou te dando tanto tempo para resolver. E aí vocês imaginem, né? Primeiro, o sistema te ajuda a entender a sua situação. O sistema te informa quais documentos você vai precisar se você quiser abrir um caso. O sistema te ajuda a preparar esses documentos necessários, como notificações, informações, etc. E aí você se imagine sendo aquela pessoa que vendeu o serviço de viagem e não entregou.
Quando você recebe essa carta, essa notificação pré-pronta, você já entendeu que a outra parte foi ao CRT, viu que tem direito, deve ter separado os documentos e está te notificando. Que se você não fizer nada, em breve vão começar um processo contra você. No CRT, as causas demoram de 60 a 90 dias no máximo para serem julgadas. Então, em um país em que o sistema jurídico se desenvolve de uma forma adequada, você percebe que, na pior das hipóteses, né, na melhor das hipóteses, em 90 dias você vai ter um débito com aquela pessoa. Então, você se esforça para tentar negociar aquele conflito. Só que o CRT, ele vai ainda além disso. Ele também traz vídeos e documentos em linguagem natural para ensinar as pessoas como se portar nesse tipo de conflito. Então, tem guias sobre como negociar uma solução, que são escritos com base na melhor doutrina de Harvard, doutrina de Wharton sobre negociação, só que em linguagem natural para que qualquer pessoa entenda. Vídeos que te indicam estratégias que você pode adotar nessa negociação, oferecer um bem, pedir um aumento de prazo, uma dilação de prazo, mas compensar com o aumento do valor que você vai pagar, enfim. Então, quando a gente olha para essas ferramentas de resolução online de disputas, o que a gente percebe é que a abordagem que elas trazem para o conflito é uma abordagem muito mais holística do que aquilo que a gente pode fazer no judiciário, né? Eu faço 5 audiências por dia, tem colegas que fazem 30. A gente não tem como parar no início de uma audiência e trazer toda essa informação para a pessoa. Isso é inviável para nós. Mas essas ferramentas de ODR também trazem essas possibilidades de endereçar o conflito de forma mais global e principalmente de trazer, né, e realizar, desempenhar um papel educativo com relação à população. Mesmo aquela pessoa que não teve sucesso em negociar o seu conflito no CRT e teve ele julgado, saiu da experiência do tribunal com muito mais informação sobre como lidar com os conflitos da vida, né? E aí vocês podem me falar, poxa, Isabela, que coisa boa, né? Essas ferramentas de resolução online de disputas nos tribunais, mas tudo tem também lados difíceis, lados negativos, dificuldades. Quando a gente olha para as ferramentas de ODR, esse primeiro pilar das cortes online, os 2 pontos de atenção que eu destacaria são exclusão digital, que é uma crítica que sempre se recebe, e cibersegurança. Exclusão digital, que diz respeito, né, àquela lacuna que existe entre as pessoas quando uma parte da população não tem acesso à internet, a aparelhos, enfim, que possam se conectar e, portanto, acessar o tribunal. Com relação à exclusão digital, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, pelo menos no Brasil, ela não é um problema tão grave. Aqui, 80% da nossa população tem acesso a smartphone, tem acesso a celular com internet. Para vocês terem uma ideia, esse número é superior ao daqueles que têm acesso a saneamento básico. Então, tem gente que tem celular com internet e não tem um banheiro em casa, né? Então, isso já mostra para a gente como essa ferramenta pode ser usada para levar educação, para levar informações médicas e também para levar justiça para pessoas que estão em situações complicadas. Mas mais do que isso, né, a gente não pode esquecer esses 20% que não têm acesso e que mais do que não ter acesso, não tem educação para saber como usar esse instrumento, e a gente precisa lembrar e pensar estratégias para reduzir esse gap, né, que se chama em inglês, a gente fala em inglês em digital divide. Então, para reduzir essa lacuna, a gente precisa pensar em políticas públicas estruturadas que, no que diz respeito à prestação jurisdicional, envolvam todos os atores, envolvam Poder Judiciário, envolvam os advogados, Defensoria Pública, Ministério Público e, principalmente, líderes de comunidades carentes em que você pode construir uma estrutura e colocar um certo apoio para garantir que as demandas dessa população também cheguem na justiça. Então, esse é o primeiro pilar das cortes online, quando a gente começa a adotar ferramentas online de resolução de disputas para gerenciar os conflitos e para tentar estimular soluções consensuais. O segundo pilar é o mais interessante, também o mais arriscado, que é o emprego de inteligência artificial para auxiliar os juízes a decidirem. Para falar sobre isso, a gente tem que dar um passo atrás e entender o que é inteligência artificial, né? Quando a gente fala, pessoal, sobre algoritmos, a gente pode dividir os algoritmos em 2 categorias. A primeira é a dos algoritmos programados. Algoritmos programados são aqueles que têm todas as etapas da sua operação definidas pelos programadores. Esses não empregam inteligência artificial.
A informação entra nos algoritmos, o sistema faz com eles aquilo que o programador definiu, a informação sai dos algoritmos. Não nos preocupam e também não nos interessam. Segundo tipo de algoritmo são os algoritmos não programados, né? Aqueles que empregam inteligência artificial. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, que é um termo de difícil definição, eu sempre lembro de algo que o Alan Turing falou num artigo de 1950. O Turing disse assim: por que ao invés da gente entregar toda a informação para os computadores, a gente não programa o computador como o cérebro de uma criança, com capacidade autônoma de aprendizagem? E é mais ou menos isso que a inteligência artificial faz. A inteligência artificial aprende com base nos dados que ela recebeu e cria a própria programação para chegar a um determinado resultado. Bom, qual é o problema disso, né? As vantagens a gente sabe. Muito mais celeridade, a gente ganha um ajudante robô, né, para te sugerir caminhos. Isso facilita muito a nossa vida. Mas quais são as dificuldades? Existem basicamente duas dificuldades. A primeira é a opacidade. Como esses algoritmos criam a própria programação a partir dos dados que os alimentam, a gente perde, em boa medida, a compreensão do caminho decisório que esses algoritmos fizeram até te dar aquela sugestão de atuação. Isso porque eles recebem muitos dados, né? Dados estruturados e desestruturados em grande volume, e esse caminho, essa programação é feita a partir de correlações em diversas camadas. Então, para o cérebro humano é muito difícil refazer esse processo, né? Então, tem a questão da opacidade, da gente não entender direito qual foi o caminho decisório, e tem a questão da discriminação. Discriminação pode acontecer quando a gente alimenta esses dados, esses algoritmos com informações produzidas, com informações discriminatórias, né? E isso é comum, porque os dados que a gente usa para alimentar os algoritmos foram dados produzidos no bojo da nossa sociedade, que é uma sociedade enviesada. O maior exemplo de tudo que pode dar errado, quando a gente fala em inteligência artificial para ajudar os juízes a decidir, é o que aconteceu no estado americano de Wisconsin, a situação que ficou conhecida como caso Loomis. Então, no estado americano de Wisconsin, já há muitos anos se usava um software para fazer análise de risco de reincidência das pessoas que eram presas em flagrante. O Loomis, um homem que se envolveu no furto a carro, foi preso em flagrante, levado à presença de um juiz que usa esse software para ajudá-lo a decidir se Loomis ficaria preso ou solto. E o software disse que Loomis era uma pessoa perigosa e o juiz fundamentou a decisão por manter Loomis preso durante o processo no resultado da operação desse algoritmo. A defesa do Loomis pediu para entender por que ele tinha sido considerado perigoso. O juiz negou, recorreu-se à Suprema Corte de Wisconsin, que disse que aquele algoritmo era proprietário, estava protegido por questões de propriedade intelectual, que eles não iam abrir o código para dizer o que aconteceu ali. A defesa recorre à Suprema Corte dos Estados Unidos, que nega o recurso, dizendo que ele envolvia tecnologia, que eles não estavam prontos para essa discussão, que a questão não estava madura. E o Loomis ficou preso sem saber por quê. Se isso já parecia ruim o suficiente, a coisa fica muito pior quando a gente recebe a informação de que aquele software que foi usado no caso dele, chamado Compass, não era um software desenvolvido dentro do Poder Judiciário. Era um software privado que o Poder Judiciário de Wisconsin alugava para fazer análise de risco dos presos em flagrante. E fica muito pior ainda quando a gente recebe a informação de que, portanto, além deles não saberem direito como aquele software funcionava, aquele software estava enviesado contra negros. Isso foi uma ONG americana que descobriu a ProPublica, fazendo uma auditagem dos resultados da operação daquele software. Descobriu que, na mesma situação, pessoas negras tinham 2 vezes mais chances de serem consideradas perigosas do que pessoas brancas. Então, esse exemplo, ele mostra muito esses dois problemas. O problema da opacidade, isso aconteceu porque a gente não entendeu o caminho decisório do software, e nem adianta abrir o código, porque o código não traz esse caminho, o código só diz como que aquele algoritmo aprendeu, e o problema da discriminação, que foi uma consequência dos dados que alimentaram o algoritmo. Mas, e já encaminhando para o final da minha fala, que o tempo está acabando, se existe essa notícia ruim, no sentido de que existe opacidade
e existe discriminação algorítmica, a boa notícia é que parece muito mais fácil resolver os problemas da opacidade e da discriminação algorítmica do que os problemas da opacidade e da discriminação humana. A gente consegue trabalhar os dados para encontrar os nós e já estamos desenvolvendo formas de endereçar a questão para resolver esses dois problemas, embora isso ainda gere muita discussão, né? Então, eu vou aproveitar para fechar a minha fala sobre esses dois pilares das cortes online. Então, a gente falou sobre as ferramentas de resolução online de disputas, falamos também sobre o emprego de inteligência artificial para auxiliar os juízes a decidirem, celebrando as muitas formas através das quais essas duas estratégias podem nos ajudar a reforçar valores que são essenciais ao Estado de Direito, como acesso à justiça, como celeridade, como eficiência, como inclusão, enfim. E como a Anabela já mencionou na fala dela, né, transformar é muito mais do que simplesmente empregar tecnologia. É empregar a tecnologia de uma forma inteligente para que você consiga os objetivos que você deseja. E nesse momento em que o mundo inteiro está reformulando as suas cortes, a gente precisa perceber que não é mais uma questão da gente se perguntar se a tecnologia vai entrar no judiciário, mas onde ela vai entrar, como ela vai entrar e quais são as salvaguardas que a gente precisa adotar para assegurar que essa transformação caminhe muito mais na direção daqueles valores e daqueles objetivos que nos importam do que na direção contrária. Agradeço muito pelo tempo que eu tive. Obrigada. Doutora Isabela, nós te agradecemos, muito obrigado. Um pouco em convergência com o que você trouxe com a doutora Anabela também, principalmente, talvez, sendo, né, duas pessoas, né, duas atuantes do ente público, talvez o segundo momento que nós vivemos é como usar os recursos tecnológicos a nosso favor, né? Passamos do ponto da necessidade de se investir, de se contratar, adquirir, agora é como trazer a tecnologia ao favor, né, não só da prestação jurisdicional, mas também em vantagem do próprio Poder Judiciário. Você trouxe também, doutora Isabela, alguns exemplos que eu particularmente sempre acho interessante e confesso que já conhecia de te ouvir em outros painéis, como esse caso da British Columbia, né, que é bastante interessante, esse exemplo dessas plataformas de e-commerce que têm usado, né, os ODRs de forma muito eficaz. É interessante os números que você trouxe também. Nós vamos explorar um pouco esses itens, esses exemplos que você trouxe nossas perguntas, mas antes também estou ansioso para ouvir o Dr. Bruno Feigsson. E o Dr. Bruno Feigsson, na verdade, ele fecha propositalmente aqui o nosso painel. Nós tivemos o privilégio de abrir com a secretária de Estado de Portugal, depois uma juíza federal dos principais tribunais, talvez os maiores backlogs do Brasil, o tribunal que a doutora Isabela Ferrari atua, e propositalmente a gente fecha o nosso ciclo aqui com, eu não vou te chamar, Bruno, de outsider, porque seria não apropriado, mas um operador do direito privado, ou seja, que não necessariamente tem relações com o ente público. E eu queria saber, Bruno, a sua opinião enquanto, né, não só um empreendedor serial, você que participa do conselho de diversas Lotechs, mas tem uma trajetória muito forte no ambiente, né, de tecnologia, sua tese de doutorado sobre sandbox. Então, é um privilégio te ouvir, não só enquanto um operador do direito da esfera privada, e te agradecer pelo que eu tenho visto nas redes sociais. Você está num período sabático, então obrigado por abrir uma exceção para o nosso Lisbon Law Tech. Obrigado, Bruno. Cara, um prazer imenso estar aqui com a Anabela, com a Isabela, com o Helder. Desculpe aí um pouco o formalismo, vou tentar ser ao máximo. E é um prazer imenso aqui falar com pessoas tão prestigiadas. E eu trouxe uma breve apresentação e eu vou compartilhar. Eu não quero quebrar o decoro aqui do evento, mas me permitam. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Ótimo, Bruno.
Inclusive citando um grande poeta português. Com certeza. Então eu vou pedir a licença poética aqui para fazer a minha apresentação e dentro do que for possível compartilhar com as ideias. Então, para falar de futuro, primeiro eu queria agradecer imensamente a parceria com a Abreu Advogados, um dos escritórios aí que eu tenho maior admiração e nesse processo de inovação e vindo da tradição, adoro isso, adoro Portugal, essa possibilidade de tradição e inovação, acho incrível, um dos maiores eventos do mundo de tecnologia, ter ido Elon Musk, SpaceX, a gente está indo para Marte, e nós aqui como brasileiros voltando para Portugal, inclusive tenho minha cidadania portuguesa, ainda não consegui tirar a célula e sinto muito orgulho da minha dupla cidadania. E a Future Law, né, que é a nossa escola de inovação aqui no Brasil. Então, eu vou falar um pouco para vocês hoje da história do advogado de 2041, que é o Miguel. E aí você fala, Bruno, você escolheu o Miguel para homenagear um nome português. Não só eu, como a população brasileira. Então, o Miguel ele é um personagem que ele nasce no ano de 2008. Então, ele já existe. É óbvio que é um personagem ficcional ou não. E se eu tiver errado em tudo que eu vou falar, uma coisa eu vou acertar, que vão existir advogados chamados Miguéis no futuro, porque Miguel foi o nome escolhido pela 7ª vez, e essa é uma reportagem do G1, então tudo aqui é baseado em informações científicas, muito embora o linguajar seja poético, então indo dentro da poesia com a ciência. Então, no ano de 2008, para quem se lembra, pelo menos isso era do Brasil, não sei como é que era o cenário português, a gente tinha uma rede social chamada Orkut, que foi, salvo engano, inventado por um pessoal na Turquia, e o Brasil foi um dos países que mais utilizou. A gente tinha uma palavra que não era um meme, eu não sei se essa palavra existe no português de Portugal, eu não tenho muito essa conexão ainda de linguagem. A gente estava começando a utilizar o Chrome ao invés das outras formas. A gente estava no primeiro lançamento do iPhone e o celular que a gente utilizava era o BlackBerry. Então imagina que Miguel, esse futuro advogado, será que ele vai ser advogado? Será que ele vai ser advogado? E também não vamos entrar em viés, ele vai escolher esse aspecto. E ele gostava da galinha pintadinha, um fenômeno cultural muito forte no Brasil. Também não sei se isso chegou em Portugal, e é sempre os questionamentos aqui dentro da apresentação, porque ele é um advogado brasileiro. Mas é interessante que essa galinha pintadinha ela é um fenômeno cultural no Brasil, e ela nasceu em decorrência das crianças que escolheram a galinha pintadinha. Então, diferente, por exemplo, da minha geração, em que a gente via televisão e a gente consumia aquilo que foi projetado, a galinha pintadinha é um fenômeno, e se ainda não chegou em Portugal, eu recomendo para quem tenha contato com crianças, ela realmente ajuda. E é uma franquia hoje que vale bilhões. Perdão. Bruno, acho que os slides não estão passando. Se você puder. Perdão. Está passando. Vê se você compartilhou a sua tela, vê se está. E olha, só para te adiantar, eu, enquanto pai de 2 filhos, até onde eu sei, não tem galinha pintadinha aqui em Portugal, mas tem um outro fenômeno, que é o panda, tá? Que é uma espécie de galinha pintadinha local, tá? Que também é um fenômeno, assim como a galinha pintadinha. Agora sim, agora a gente está aqui. Agora foi. Então perdão. Parou no Fernando Pessoa? Então, perfeito. Vou passar aqui. Passou. Esse aqui não tinha apresentado, o Abreu? Isso. É novo, agora é novo. Então perdão. Então eu vou contar a história do Miguel, voltando aqui agora de maneira ilustrada. Então é assim que, com imagens, eu acho que ajuda. Miguel lá nascendo. Talvez era o espaço ali para poesia, para o imaginário, agora a gente está no espaço das artes plásticas, então não vamos lembrar só de Fernando Pessoa, vamos lembrar também das artes plásticas. Então aqui a história do Miguel, a história que eu estava falando do G1, mostrando aqui um pouco do Orkut, das referências culturais, a galinha pintadinha que eu mencionava, e aqui mostrando que ela se tornou uma franquia de bilhões. Esses dois são 2 fundadores, 2 artistas que empreenderam e criaram a maior franquia infantil hoje do Brasil, mais famoso, talvez a Turma da Mônica já seja conhecida em Portugal, não sei em que sentido, mas a galinha pintadinha hoje é mais famosa que a Turma da Mônica aqui no Brasil. Depois a gente tinha um programa de uma apresentadora chamada Fátima Bernardes e ela assumiu a posição do que era a TV Globinho, que era o grande referência cultural para a gente. Netflix chegou no Brasil em 2011 e dominou completamente o espaço. O Facebook ele fez o IPO. Então imagina o Miguel lá em 2012. Lembra que ele nasceu em 2008. Então em 2012... a gente está falando que o Miguel ele está com 4 anos de idade. Quando ele tinha só 4 anos de idade, a maior empresa de comunicação hoje, que é o Facebook, estava fazendo o IPO lá nos Estados Unidos. E o que é interessante, pouquíssimos anos depois ela estava comprando o WhatsApp. Então, quando na história da humanidade a gente viu uma empresa fazer um IPO em 2012 e pouquíssimos anos depois ser a maior empresa do mundo.
E aí um dos grandes heróis dele é o Felipe Neto, que é um youtuber, e aí também aqui, mesmo que não seja uma referência, é muito interessante entender que a próxima geração de juristas, elas vai ser influenciada mais por youtubers do que talvez por autores clássicos, e eu acho que esse talvez seja a maior dificuldade, e eu, dentro do escritório e todos os projetos, é conseguir incentivar a leitura. A gente está falando de uma geração Z que lê muito, muito pouco. As pessoas estão lendo cada vez mais na internet, mas elas não se aprofundam. Elas pegam uma referência, mas elas não olham a obra inteira, elas não conseguem ficar imersas. E a doutora Isabela aqui, nós fomos colegas de doutorado, e a Isabela tem uma carga de leitura ainda muito maior que a minha, mas isso é uma percepção. Talvez a gente seja uma das últimas gerações aí de doutores, de mestres que tem essa carga de leitura, e isso é interessante entender como isso vai influenciar dentro da que a Isabela estava falando dos algoritmos, de como eles vão impactar. Esse Felipe Neto ele já tem uma importância dentro do imaginário, e aqui eu faço uma análise psicológica, junguiana, freudiana, mas mais do que isso, uma análise de uma importância simbólica. Hoje o Felipe Neto tem uma importância dentro do cenário político brasileiro, só para vocês terem um exemplo, porque tem uma geração que cresceu sendo influenciada por ele. Então, ele teve discussão, a mídia falando em que ponto a gente pode ser educado por um jovem de cabelo vermelho, em que ponto ele tem capacidade, ele não tem nenhum estudo pedagógico, ou será que tem um estudo distorcido. A Xuxa, por exemplo, que foi uma grande referência simbólica, não faz mais referência hoje dentro desse contexto. E aqui algumas notícias do que o Miguel durante a vida dele. Então, chegando aplicativo de carona no Brasil, Facebook, serviços de música, o Google anunciou em 2014 que ele teria o carro autônomo. A gente está em 2028, 2021, isso já está acontecendo. A gente tem uma notícia dessa semana no Brasil em que a gente está fazendo os primeiros testes de carros voadores com a Embraer, com várias empresas. Então, o futuro está chegando. Aqui, um pouco das notícias do mercado de Lottecs. A gente criou a palavra Lottec no Brasil. O Richard Susskind, né, que é do Reino Unido, ele gosta da palavra mais Lottec. Eu também gosto mais da palavra Lotec, então é engraçado porque era um movimento de legal techs fora do Brasil, que veio do Vale do Silício, e nós, do Brasil, com a nossa língua portuguesa, criamos uma palavra chamada Lotec e influenciamos o mundo. Então, é muito interessante ver como a gente, com a linguagem, usando o anglicanismo, a gente consegue influenciar o futuro. E eu tenho a percepção muito clara de que o direito ele vai ser influenciado muito mais pela nossa origem linguística portuguesa. Então, talvez o grande sonho seja a gente conseguir ver autores fora do Brasil lendo os nossos textos em português. Se conseguiram isso com inglês, por que não a gente não pode fazer com português? Por isso que eu sinto uma honra imensa em poder fazer uma apresentação internacional na língua portuguesa. Então, Back to the Future, a partir de agora a gente vai olhar só para o futuro. Miguel tem 16 anos de idade, o carro voador está sendo lançado em Dubai, o Hyperloop, né, também tem um projeto muito grande na França, não sei como é que ele tem avançado, e Miguel está lá com 16 anos. Em 2018, ele vê a primeira missão tripulada para Marte. Para quem não viu Inspiration 4 no Netflix recentemente, a gente já teve 4 pessoas, cidadãos que não são militares, fazendo a primeira viagem em torno da Terra. Então, a gente já está vivendo a possibilidade de pessoas como nós sairmos da Terra e viajarmos e fazermos viagens intergalácticas daqui a pouco. E aí, a gente tem o carro. Será que o Miguel, em 2026, ele vai ter carteira de motorista? Carta, né, em Portugal, não sei, me foge aqui as expressões, mas será que o Miguel vai tirar a carteira de motorista? Será que a gente vai ter a possibilidade de tirar a carteira de motorista, uma vez que, dentro da perspectiva dos carros autônomos, quem traz mais somos algoritmos ou somos nós? Com a internet, sim, que eu me lembro da primeira lei que regulou o carro na Inglaterra, em 1800 e alguma coisa, que ele obrigava todo sujeito que andava de carro a ter um sujeito com uma bandeira vermelha andando na frente do carro. Então, essa foi a primeira lei do mundo a regular os automóveis em nível global. E será que a gente vai regular o carro autônomo colocando bandeiras vermelhas? Será que a gente vai pensar nos cavalos? Porque os cavalos não andam mais nas ruas. Será que a gente tem que pensar, quando a gente regula carro autônomo, nas pessoas que querem dirigir ou nos carros autônomos? Será que a gente vai dirigir, vai ser como ter uma licença de um porte de arma no futuro? Isso só o futuro vai dizer, e o Miguel vai ter que pensar isso em 2026.
E aí, quando o Miguel faz 2028, em 2028 ele faz 20 anos, ele vai estudar na faculdade de Direito, espero que em Portugal ou no Brasil, que seja a Future Law. Então, a Future Law já chegou em Portugal, então, quiçá, a gente vai ter uma faculdade também de Direito em 2028. E ele estagia lá no Lima Feilson, e a gente chega finalmente no dia 28 de outubro de 2041. Miguel tem 33 anos de idade, uma idade muito simbólica, e ele chega lá em 2041 com 28 anos de idade. A gente está num mundo extremamente tecnológico, e aí Miguel acorda às 6 horas da manhã, no Rio de Janeiro, e ele tem uma cama que tem todos os aparatos tecnológicos, e aí ele recebe todas as vitaminas, ele pode alterar as suas condições hormonais, ele tem todo um aparato das health techs, que são empresas de tecnologia de base médica, para poderem. Hoje a gente já pode fazer isso. Hoje você vai num consultório, pelo menos no Rio de Janeiro, uma cidade muito hedonista, você tem a capacidade de alterar o teu nível hormonal, você tem a capacidade de você reprogramar as suas funções hormonais. Como é que isso vai se dar lá em 2041? Imagina o que a gente vai ter de capacidade e como é que a gente regula isso? Será que a gente tem a Europa, a tradição dos direitos humanos, né? Qual foi a última vez que a gente teve a capacidade de alterar isso vai para uma eugenia, são discussões que a gente precisa pensar, e talvez a Europa seja o grande solo para isso, porque nos Estados Unidos e na China a gente é grande produtor de tecnologia global, mas é a Europa que é o elemento central, e é por isso que veio o GDPR, e é por isso que vem todas as condições, a gente tem a capacidade de regular o futuro em prol do ser humano, e não em prol do mercado, justamente por estar protegido e por ter tanto essa tradição e ter essa condição econômica para pensar isso de maneira um pouco mais livre. Então, o Miguel acorda no Rio, ele tem essa possibilidade, e isso o futuro vai depender de como a gente vai regular isso, quanto que ele vai poder alterar os seus hormônios e as suas capacidades. Ele imprime as suas roupas, então a gente também vai estar no mundo, e a gente fala hoje de slow fashion, a gente está numa discussão muito grande em que medida a produção do mundo foi toda para a China, agora uma discussão se volta para os Estados Unidos, e a gente tem dentro, hoje, em 2041, o Miguel tendo a possibilidade de imprimir as suas roupas. Como é que fica a propriedade intelectual dentro disso? As grandes discussões de propriedade intelectual hoje se dão em decorrência das vendas dos produtos acontecerem em outros países. A gente vai imprimir as roupas, bem provavelmente, dentro de casa. E aí, como é que vai se dar essa propriedade intelectual do software? Como é que os juízes vão ter que definir isso? E os juízes já têm que definir isso, propriedade intelectual chegando a todo momento. Doutora Isabela Ferrari, lá no TRF, questões de propriedade intelectual. Então, é toda uma questão de como a gente vai lidar com isso. Cabify, a gente tem o carro voador. Então, a Cabify, Uber, EasyTax, a gente vai estar falando de carros voadores que vão buscar a gente em casa, com certeza em 2041. Estação Hyperloop. O Miguel, hoje, para a gente ir para Portugal, a gente tem que pegar um avião. Para a gente sair do Rio, o Miguel ele vai do Rio para São Paulo, então a gente vai visitar todos os países na Europa com uma velocidade ainda muito maior que a gente consegue hoje. E ele chega em São Paulo, e São Paulo, não sei até que ponto as pessoas que estão me ouvindo conhecem, mas é uma cidade hoje, infelizmente, ainda bastante poluída, né? Uma metrópole no padrão anterior. As agritechs vieram para fazer isso. A gente está tendo hoje todo um projeto de plantio. Então, eu tenho uma esperança muito grande que lá em 2041 Miguel vai ter a condição de chegar em São Paulo e ser uma cidade com muito mais conexão com a natureza. Em 8h45, o Miguel tem um cliente deles é uma construtora. E eles vão ter uma Virtual Conference Call. Então, se a gente acha que a gente está avançado fazendo Zoom, imagina quando a gente usar aquele óculos que o Facebook está investindo em metaverso. Será que a gente vai ter que regular o tempo? Será que a gente deveria estar regulando o tempo que a gente fica dentro da internet? Ou será que isso não? O Brasil é o país do mundo hoje que mais passa tempo dentro das redes sociais. Em que medida a gente deve ou não regular esse tipo de questão? E como é que a gente vai lidar com o metaverso? O Facebook agora ele está indo para o metaverso. A gente está indo para um ambiente, se a gente achava que as redes sociais elas tinham a capacidade de capturar, a gente está indo para um ambiente agora que vai ser muito mais profundo. A gente vai ter uma experiência sensorial muito maior. Mas, por outro lado, as redes sociais foram o que nos salvaram durante a pandemia. Então, será que a gente não tem que avançar isso? Porque pode ser que como é que os aspectos virais vão aumentar? Então, talvez a gente também não tenha que regular tanto isso.
porque de alguma forma isso vai ser a forma da gente conviver. E quando a gente estiver indo lá para Marte, como é que vão ser as questões ali de Space Law? É isso que o Miguel está discutindo, porque ele tem tradução simultânea. Então, no futuro, a gente vai poder falar em português na nossa língua mãe e ter a capacidade que as pessoas nos escutem em qualquer tipo de língua, e isso vai ser brilhante. Então, a gente vai para um mundo tipo Nações Unidas, só que do ponto de vista de todo mundo e de maneira rápida. E ele tem discussões sobre Marte. E parece uma discussão muito longe, mas o Elon Musk já está começando a pensar em colonizar Marte. O direito Space Law hoje, ele é tratado com base no direito marítimo. Então a gente lidava com um parâmetro histórico anterior. Então, será que Marte vai ser como o Tratado de Tordesilhas, que a gente vai dividir o mundo entre quem chegar primeiro, ou será que a gente vai ter realmente uma participação internacional? Marte vai ser privado ou público? As discussões de Space Law ainda são muito pequenas, mas o Miguel, em 2041, talvez seja o grande aspecto que ele tenha que lidar. Então, contratos assinados entre a Space Law, empresa do Elon Musk, e essa JV, que é uma empresa, que ela é uma empresa japonesa de impressora 3D. Hoje, muitas casas já estão sendo construídas com impressora 3D. Você constrói uma casa numa velocidade muito grande. Como é que ficam os marcos do direito urbanístico, os marcos do direito imobiliário? Se o nosso direito imobiliário ele é de uma tradição civilista e ele é baseado nas construções de um período edilício na Terra, a gente vai ter que parar para fazer parâmetros. E o direito é sempre um eterno retorno. Então, a gente vai ter que voltar para o direito civil para reformular essa questão dentro de um direito público. Então, a relação dual entre direito público e privado, que há muito se não se discute na academia, talvez ela vai voltar de outra forma. Então, como eu falei, questões de Space Law é uma das áreas que eu tenho mais refletido e pensado em que medida a gente vai pensar sobre a regulação das estrelas e dos outros planetas. Então, ora a gente olha para o metaverso e ora a gente olha para a Space Law. Ora a gente olha para regular as redes sociais e ora a gente olha para conquistar outros planetas. Então, é Fernando Pessoa escrevendo para o seu eu lírico e para fora. Então, a gente olha para o aspecto interno e para o aspecto externo a todo momento. Debates acalorados sobre Space Law são dados, e Miguel começa a avaliar as probabilidades. E olha que interessante, a Isabela falou isso, é muito correto. Tem um estudo, por exemplo, israelense, que ele mostra que juízes, e a Isabela conhece muito melhor do que eu só estou citando coisas que eu aprendi com ela e com os nossos amigos nas apresentações, mas hoje você já sabe que, a depender do índice hormonal, você vai julgar de uma forma. Como é que isso vai se dar num mundo de probabilidades? Será que o Miguel ele vai utilizar mecanismos algorítmicos? E que medida a gente pode deixar que a justiça seja regulada? E essa é uma discussão que a gente está tendo no Brasil. Por exemplo, na França, a Open Justice é muito mal visto, porque na medida em que você tem o entendimento do judiciário, você fecha. Eu não sou defensor dessa opinião, só estou trazendo uma problemática de como isso vai se dar no futuro. O Brasil, por outro lado, é o país onde a gente tem mais Open Justice, e a gente está abrindo, e isso está trazendo um nível de compliance, o que é muito bom. Só que em que medida isso é um limitador? Porque em que ponto eu, como juiz, e aí eu não sou juiz nem juíza, mas na medida em que eu vou julgando muito, eu começo a estabelecer um padrão de tomada de decisão e o algoritmo pode influenciar. Em que medida a iniciativa privada ela pode ter acesso e criar petições? O que a gente viu em termos de Facebook na discussão foi exatamente isso. Você tinha redações que eram escritas na eleição, por exemplo, e dos algoritmos, determinadas pessoas recebiam. Então, eu posso deixar que um advogado ele escreva uma petição de um jeito para um juiz, uma juíza, e para um outro juiz e para outra juíza? Ou será que eu tenho que regular o próprio uso das informações? Trago mais a provocação do que as perguntas, mas é isso que vai acontecer em 2041. As chances dos acordos. Então, se ele sabe que ele vai perder, ele vai lá e tenta fazer um acordo, isso é bom ou ruim? Então o Miguel ele vai lá e faz uma sugestão de aquisição hostil, muito típica do M&A, só que as empresas hoje fazem ICO, elas não fazem mais IPO. Então como é que a gente regula o mercado de cripto em nível global? Em que medida eu consigo regular empresas que estão fazendo ICO em qualquer lugar do mundo? Em que medida os órgãos por exemplo, a Nasdaq, ela é uma empresa, hoje muitas empresas brasileiras fazem IPO na Nasdaq. Em que medida, em termos globais, a gente deveria regular a Nasdaq? Porque ela influencia o mundo a partir das decisões corporativas que ali são tomadas. Então, o professor Diogo de Figueiredo ele fala muito de multi-administrativismo, né? Então, em que medida a gente está indo agora para o momento de começar a discutir a posição dessas empresas
frente a órgãos estatais, e aí isso mexe com a soberania. A gente está no momento hoje de discussão da soberania. Então, o mercado está mudando a soberania, e não só as empresas privadas, mas aquelas que fazem ICO, as criptomoedas. Você tem os bancos centrais hoje trazendo uma discussão de terem suas próprias criptomoedas, e por outro lado, você tem todo o movimento cripto no entorno. Então, o Miguel ele tem que escolher em que medida ele vai comprar ou não aquela empresa, e a empresa japonesa ela começa a acompanhar aquilo e ela propõe um acordo no Sem Processo, que é uma empresa que a gente criou de uma ODR, uma plataforma de acordo. Então, as Online Dispute Resolutions vão ser uma realidade cada vez mais em nível global. A gente vai ter que achar mecanismos, e a tecnologia é o melhor intermediário. Quando a gente fala de neurociência, a gente pensa muito nisso, né? Em que medida a plataforma ela intermedia melhor, às vezes, do que o próprio ser humano. Então, a tecnologia ela não é boa ou ruim, ela é só um mecanismo. E aí uma batalha de algoritmos se inicia e Miguel está ali discutindo e os robôs sugerem um acordo. Então, a gente vai estar no mundo cada vez mais que os robôs vão sugerir acordos mais do que os nossos interesses. E os advogados analisam, porque o advogado sempre vai ter que analisar. A gente não vai chegar no mundo, na minha opinião, em que os algoritmos vão fazer tudo, porque sempre o ser humano tem que ser o centro das escolhas da sociedade. E aí as empresas fecham um acordo, e aí Miguel volta para casa. E aí ele recebe uma mensagem através do globo ocular dele. O Google já tem o Google Glass. Então, se a gente acha que isso daqui é muito complicado e é muito chato de verdade, é uma coisa que nos aprisiona, e aí o direito da desconexão muito também sendo discutido na Europa, o que eu concordo plenamente, são quando a gente botar uma lente ocular e não tiver a capacidade, a gente vai tirar nossos óculos que enxergam o mundo. Em que medida a gente pode se desconectar de verdade? Eu não consigo, eu tentei isso, estou tentando isso no meu período sabático e estou muito feliz de estar aqui, mas a gente não consegue mais se desconectar da tecnologia, por mais que a gente queira. Então, eles precisam de ajuda num caso pro bono. E qual o caso pro bono? Duas mulheres brigam por conta de uma gravidez. Então, são duas mulheres que elas optaram por ter um filho conjuntamente. Geneticamente, isso cada vez vai ser possível em 2041. E aí a grande discussão é como é que a fertilização foi dada por elas duas, vieram células. Então, a gente, dentro da bioética, a gente vai ter que discutir coisas muito mais profundas do que a gente discute hoje. A gente discutiu células-tronco, a gente vai ter que discutir agora como é que a gente pode, o nosso limite para alterar a nossa capacidade genética. Se você jogar hoje no Google porco fluorescente, você vai ver testes feitos em animais que produzem animais nascendo com outra cor. E na medida em que a gente faz isso com animais, lembra do caso da Dolly, em que a gente restringiu, por exemplo, clonagem humana, a gente vai ter que discutir uma série de aspectos em relação às modificações genéticas dentro da humanidade. Então, uma delas pediu para alterar o genoma. Então, ela queria, na verdade, que o filho dela tivesse olhos azuis. Então, será que, por exemplo, a cirurgia plástica, ela nasceu no final da Primeira Guerra Mundial, como uma medicina construtivista, porque as pessoas vinham da Primeira Guerra Mundial e foi uma detonação absurda, e as pessoas tinham que ter a possibilidade de viver socialmente. Então, não era só uma escolha meramente estética, era uma escolha de um retorno para a sociedade. Em que medida a gente vai permitir que as pessoas comecem a alterar geneticamente para deixar de ter determinadas doenças? O que é doença? O que é condição humana? E até que ponto isso vai entrar dentro do aspecto estético? E que ponto a gente vai deixar isso enquanto direito? A gente é que vai regular. As leis que a gente vai criar hoje, as decisões que a gente vai tomar hoje, vão ser o que vão nutrir lá o Miguel em 2041. E aí a alteração, isso é que divide o mundo, talvez em 2041, em que ponto a gente pode alterar o nosso genoma ou não. E aí, os naturistas são frontalmente contrários. É o mesmo movimento hoje, talvez, das questões de slow food. Eu quero uma alimentação mais saudável, eu quero que as pessoas sejam mais ligadas à natureza. E outras pessoas vão ser contrárias. Eu sou a favor da tecnologia. Então, a dicotomia entre o direito natural e o juspositivismo, e por isso que eu me alinho à escola da UERJ, do professor Barroso, de pós-positivismo, e da escola principiológica, e da retomada do Alexis, talvez seja muito mais... E aí a forma se expresse do nome vai ser muito importante. Então, eu não tenho a mínima ideia como estagiário do Miguel e o Miguel vão resolver questões como essa, nem tampouco como as questões que a gente vai viver nos próximos anos. Então, tanto a doutora Anabela como a doutora Isabela, mas eu espero que eles saibam resolver.
e eu sei que o advogado e as advogadas vão ser e sempre serão indispensáveis, mesmo em 2041. E aí, para acabar com uma obra artística, eu volto aqui nas caravelas, nesse eterno retorno entre Brasil e Portugal, e na esperança da gente estabelecer diálogos de toda a natureza. Já estamos com a Filcholó e Abreu, e que a gente possa estabelecer ainda mais uma comunidade de língua portuguesa, e que a gente possa juntos conseguir construir e influenciar positivamente o nosso futuro. Pessoal, muito obrigado. Desculpa ter falado muito, e retorno aqui ao Dr. Helder, nosso grande rei aí. Obrigado, Bruno. De fato, Miguel aqui em Portugal também é um nome muito popular, e eu acho que talvez faltou, já que o Miguel nasceu em 2008, né? Miguel, faltou o Miguel em 2020, né? Sofreu os efeitos da pandemia, né? Como é que o Miguel resistiu aí ao lockdown? Então, acho que você pode ajustar aí os slides, né, Bruno, para trazer aí esse fato imponderável. Bruno, obrigado. Obrigado a todos pela apresentação. Eu vou ser bem breve, em função aqui do nosso tempo, formular algumas perguntas baseadas justamente na apresentação de cada um de vocês. Vou abrir com a doutora Anabela Pedroso. A doutora Anabela trouxe, né, algumas ponderações muito importantes, trouxe um elemento, né, da dedicação do Estado português hoje, não só do investimento de recursos financeiros, né, ou seja, demonstra uma atenção, demonstra que um dos pilares, inclusive, do exercício dessa política pública. Então, é muito interessante que a doutora Anabela trouxe, né, dessa atenção do Estado em trazer, e ao mesmo tempo, não basta necessariamente, né, como a doutora trouxe, né, o desafio não é só gerar dados, é trazer dados estruturados em prol, né, da democratização e do acesso. E, doutora, eu pergunto, doutora Anabela, se é possível afirmar que um judiciário guiado por dados é um caminho inexorável, ou seja, assim como o Bruno Feixson trouxe o Miguel, é um caminho inexorável cada vez mais o Poder Judiciário dialogar com os dados estruturados e abertos. Muito obrigada também pela pergunta, Helder. Deixa-me começar, se calhar, por dizer parabéns a ambos. Aliás, Isabela, Bruno, perdoem-me usar o primeiro nome, mas é mais fácil nesta nossa relação dizer que fiquei fascinada por aquilo que disseram, e garanto, Bruno, eu vou ter que o chamar porque vamos ter que conversar muito sobre isto. Mas eu vou começar por aqui uma frase que o Bruno usou e é o teaser para o futuro. O seu último slide era exatamente uma caravela. Quando nós avançamos com as caravelas, seja no caso português e depois os espanhóis, enfim, todos aqueles que da Europa foram conquistar o mundo, aquilo que nós fizemos foi usarmos muita inovação, e claramente aí os portugueses tiveram um papel interessante, mas também tivemos um papel de globalização. E nessa globalização, aquilo que nós fizemos foi também no contexto de geopolítica que dizíamos o mundo é nosso. E tomávamos conta do mundo, não pensando quem lá estava. E desse ponto de vista, eu diria que não resultou. Portanto, aquilo que hoje, quando falamos naquilo que vai ser com as tecnologias de informação, tudo aquilo que o Bruno apresentou que tem a ver com o mundo global, com uma tecnologia em que o próprio ser humano se torna um pouco, perdoem-me usar o termo cyborg, porque acaba por estar com muita ligação tecnológica em si mesmo e não pensando e estando sempre ligado e não conseguindo desconectar, que leva a uma situação em que a inovação e a globalização, que muitas vezes hoje já se fala, em que parece que, quando estamos a falar aqui do direito público, direito privado, a mudança estratégica e fundacional que vamos ter que ter na forma até de fazer justiça, tem muito a ver também com esta globalização, que também lhes digo que ultrapassando seguramente a terra, também não pode resultar da forma como se está hoje a falar. Porque não podemos voltar a ter conquistadores. Nós temos que continuar a ter aquilo que são os direitos fundamentais associados ao local. Pensemos global, mas atuemos local. Eu sou ser humano. Eu chamo-me Anabela. Eu tenho sangue, tenho nervos, tenho músculos, tenho pele. Sou ser. Tenho alma e tenho espírito e tenho corpo. E é disto que nós estamos a falar. E, portanto, acho que temos que ter muito... e se calhar por isso, talvez por ser um pouco da geração mais antiga que a vossa,
talvez tenha hoje, curiosamente, uma percepção um pouco diferente, mais calma, porventura, do que aquela que o Bruno nos tem, relativamente ao futuro. Acho que às vezes precisamos de fazer este balance entre uma coisa e outra. E é aqui que entra a resposta à pergunta, perdoe-me, Bruno, porque achei muito importante aquilo que disse. E este Back to the Future é exatamente o que nós estamos a falar. Por isso a Isabela falava nos courts, falava nos tribunais, e eu falo naquilo que é o centrar a nossa relação e a nossa vivência na justiça, a justiça mais tecnológica, mais ágil, mais interessante, mas nos fatores e na ética humana que nunca pode deixar de estar presente na nossa ação. E é desse ponto de vista que eu diria que, se é inexorável a existência de dados na justiça do futuro, não tenho a menor dúvida, como dizia a Isabela, nem vale a pena, perdoe-me usar desta forma frontal, nem vale a pena falar nisso. Nós hoje já não tratamos de outra maneira que não seja com dados. A tecnologia hoje já está intrinsecamente ligada à nossa atividade. Já não podemos pensar que, vamos lá introduzir, lembram-se há uns anos falar das novas tecnologias de informação. Quer dizer, é tonto, não é? Hoje dizer isto realmente não tem nada a ver. O que eu acho que tem e que continua a haver é, esse caminho é inexorável, mas vamos ter que continuar a trabalhar naquilo que a Isabela dizia. Nós temos que olhar, e aqui tenho alguma dúvida sobre a ideia de que, por vezes, sobre a questão da opacidade e sobre a questão até do algoritmo e da discricionariedade de um algoritmo, por vezes somos capazes de conseguir, digamos, trabalhar mais nisso e ter alguma ação do que propriamente na opacidade e discricionariedade humana. Concordo e discordo, porque, na verdade, o algoritmo que hoje já se desenvolve por si, que se auto-regenera e que se autoalimenta, há um momento em que nós já não sabemos como ele se está a desenvolver. E como sabe, na nanotecnologia já é o que acontece. E, portanto, como é que nós vamos conseguir manter essa componente humana da discricionariedade, mas pela inteligência e pela ligação daquilo que é o papel da justiça e da ética judicial e da deontologia judicial associada a esse mundo mais tecnológico? E por isso acho que nós em Portugal estamos a fazer um caminho muito forte no contexto do tecnológico, por isso eu até dizia que na área da justiça nunca tivemos um processo de transformação tão forte e tão assente em fundos que nos vão permitir fazer algo de muito importante nos próximos 5 anos, mas nós vamos ter que os usar com muito respeito por esse dinheiro. Com muito respeito por esse dinheiro. Porque esse dinheiro tem que ser muito bem utilizado em prol naquilo que deve ser efetivamente a transformação da justiça. Seja através da tecnologia, seja através da forma como os processos são feitos. E é aí que eu acho que o Bruno e a Isabela têm toda a razão. Nós temos que mudar um mindset de uma justiça, digamos, antiga, ainda eu diria, oriunda da Revolução Francesa e muito ligada ainda aos nossos preceitos, até alguns deles ainda da Prússia, da velha Prússia, não é? Portanto, o século XVIII e o século XIX terminaram há muitas décadas, há 2 centenas de anos. O futuro está a galopar em cima de nós. E essa que vai ser a grande responsabilidade vossa, as novas gerações, que é ajudarem a criar uma justiça que seja mais ética, que continue associando os dados, porque elas inexoravelmente continuam sem os dados, e sem dados não há, de facto, a capacidade de dar melhor resposta, não há algoritmos sem dados. E a verdade é que, no contexto judicial, tudo é bem-vindo, desde que a ação e a decisão final possa ser, de facto, aquela que tem mais a ver com a relação humana. Porque eu sei, entre a questão do direito natural e aquilo que é a subjetividade das ações, mas seja como for, há que pensar que somos todos seres humanos e, a partir dela, a tecnologia tem que ser associada a essa mesma ligação. Nós, na Justiça em Portugal, estamos a usar a tecnologia exatamente nesta linha de ação. Deus queira que o futuro também o traga. Como sabem, estamos a viver um momento atípico em Portugal, em que o Orçamento do Estado, tendo sido chumbado ontem, possivelmente poderá levar-nos a eleições antecipadas. Mas isto é o sistema democrático a funcionar. Mas seja quem for que seja o governo daqui para a frente, acho que têm que ficar os princípios basilares. É aquilo que nós estamos a construir e é aquilo que o governo hoje está a construir.
Estamos a deixar uma base sólida, uma base credível, bons planos que se estão a transformar em realidade. Usamos hoje a tecnologia com toda a naturalidade em todo o sistema judicial. Hoje não trabalhamos com papel, trabalhamos com dados, trabalhamos com informação, mas também sabemos que o futuro será aquilo que naturalmente os seres humanos quiserem. E é isso que eu acho que é o mais importante referir. Perdoe-me, Hélder, se fugiu um bocadinho da sua pergunta, mas não queria deixar de utilizar este momento para dizer aos meus colegas de painel, brilhantes, deixem-me dizer, que são de facto com eles que eu também acredito que o futuro será seguramente melhor do que aquilo que podia-se perspectivar no dark side do que era o Blade Runner, mas ainda bem que é por aqui que estamos a ir. Obrigada. Obrigado, doutora Anabela. Não, com certeza. Eu fiz aqui outras perguntas, né? Só que o nosso tempo tá curto, né? Então, infelizmente, essas perguntas vão ficar para uma outra ocasião e para um outro encontro, quem sabe na 4ª edição do ano que vem, 2022, do Lisbon Law Tech. Eu vou fazer uma breve pergunta também para a doutora Isabela Ferrari, para me responder em 2 minutinhos, e para o Bruno também. Doutora Isabela, em função do tempo, né? Mas a minha dúvida é o seguinte: aqui na Europa, né, quando eu comento com relação ao backlog brasileiro do Poder Judiciário, né, claro que impressiona. O próprio Susskind, né, adora esse exemplo, cita esse exemplo brasileiro em todas as suas apresentações, né, dessa questão do backlog de 100 milhões de processos brasileiros, né? Isso, claro que esses números impressionam, talvez sejam os maiores judiciários do mundo. E a minha pergunta, sendo bem pragmático, objetivo, né? Como é que esse movimento de Open Justice, né, pode contribuir, enquanto magistrada, para a redução desse backlog? Obrigada pela pergunta, Hélder. Ela é super interessante mesmo. Gente, quando a gente olha para o sistema de justiça, e falando de qualquer sistema, né, a gente está falando de backlog quando entra muito processo e não sai tanto quanto precisaria sair, né? Nos últimos anos, a justiça brasileira ela tem decidido muito mais do que entra, mas para a gente reequilibrar um backlog tão grande, a gente precisa pensar em estratégias. Como que esses 2 pilares da justiça digital que eu falei com vocês podem nos ajudar nisso? Primeiro pilar, ODR. O que o ODR faz? As ferramentas de ODR nos ajudam a resolver muito mais litígios de forma consensual. Então, o processo entra no sistema, as partes decidem consensualmente, ele sai no sistema bem ainda no seu início, né? Então, colocando mais processos sendo decididos consensualmente, estão resolvidos até mais de forma consensual, você consegue tirar esse processo do sistema logo no início do processo judicial. Como é que o segundo pilar das cortes online, do emprego de algoritmos, do emprego de inteligência artificial para ajudarem o juiz a decidir, consegue nos ajudar reduzindo esse backlog? No final do processo, quando chega na hora da decisão judicial, você tem um auxílio para poder decidir mais rápido, ou de forma mais eficiente, ou de forma mais condizente com aquilo que já existe de jurisprudência. Não tive tempo na minha fala de trazer para vocês diversos exemplos de aplicação de inteligência artificial que a gente já tem no judiciário brasileiro desde pelo menos 2019, mas muita coisa é na linha de sugerir para o juiz jurisprudência, legislação aplicável, processo semelhante, etc. Então, são essas 2 formas que esses pilares das cortes online nos ajudam. ODR ajudando a fazer acordo e tirar o processo início, né, do seu processamento. E auxílio de inteligência artificial para nos ajudar a decidir no final de forma mais célere do que a gente decidiria e de forma mais ajustada, de forma mais uniforme. Existe uma outra possibilidade de reduzir esse backlog, que é o que muitos países do mundo fazem e por isso não tem o backlog que a gente tem no Brasil, que é você limitar o acesso à justiça. Né? No Brasil, a gente tem muita justiça gratuita, litigar no judiciário brasileiro é muito barato, então é por isso também que a gente tem um número muito grande de processos. Só que esse recurso de restringir o acesso à justiça, de aumentar os custos, de encarecer e de reduzir o número de processos, tirando o acesso das pessoas, não é aquilo que a gente busca. Por isso que esses 2 pilares das cortes online são os lugares para onde a gente está olhando para nos ajudarem a lidar com esse backlog enorme. Obrigado, doutora Isabela. Também, assim como a doutora Anabela Pedroso, eu, por mim, faria outras perguntas também, com tema, não só um tema quente, mas muito interessante e que, claro, né,
O judiciário brasileiro ele serve como benchmark, tá, de como tem lidado, né, com esse volume, principalmente nas causas gratuitas. Vou fechar aqui a última pergunta, né, com o nosso palestrante, Bruno Feigson. Bruno teve uma atuação muito preponderante no ecossistema de inovação brasileiro, quando fundou uma associação brasileira dedicada, né, a estudar, a fomentar o segmento das Lawtechs, ou seja, plataformas jurídicas de base tecnológica voltadas e dedicadas a não só ao acesso à justiça, não só a trazer sistemas de gestão, software de gestão para a advocacia privada, ou que tem as RegTechs, as EdTechs, né? Ou seja, uma gama, uma diversidade de plataformas jurídicas de vários segmentos. Entre elas, aquelas que fazem análise preditivas ou jurimetria, né? Talvez seja um dos grandes, né, segmentos brasileiros, que são plataformas, são startups dedicadas a coletar dados do Poder Judiciário. Eu costumo brincar, né, eu costumo trazer o exemplo do Walter Isaacson, que foi o biógrafo do Steve Jobs, né, que ele diz que um dos principais sucessos do Vale do Silício é que a expressão que ele usa é muito simples, né, que é uma semente plantada no solo fértil. Por isso que deu certo, né, a proliferação de empresas de base tecnológica. Bruno, a pergunta é, até que ponto o movimento, né, de justiça aberta, de dados abertos, é uma semente plantada no solo fértil para o surgimento dessas empresas de jurimetria, de data analytics, de análises preditivas, e que pode, no caso, ajudar até mesmo, né, a buscar um ambiente de uma cadeia, né, de um ciclo virtuoso. Então, qual é a sua opinião nesse sentido? Até que ponto o Open Justice ajuda nesse surgimento dessas Lawtechs? Cara, Helder, excelente pergunta. Eu vou tentar responder de maneira rápida aí, porque também para a gente respeitar sempre o horário. Mas eu acho muito interessante. E aí, eu olhando para o passado para pensar no futuro. O Brasil, a gente tem, como a Isabela mencionou, a gente tem o maior número de processos judiciais. Eu sempre fui da tese de que no Brasil surgiriam as grandes Lawtechs que iam impactar o mundo, porque dentro do ponto, como você falou, do Vale do Silício, aonde você tem o maior número de desafios é onde você surge as maiores oportunidades. Então, como o Brasil tem o maior número de advogados, o maior número de faculdades de direito, o maior número de processos judiciais, a gente tem as condições antropológicas para formar tudo aquilo que o mundo vai precisar, não sem motivo, muito das empresas brasileiras de Lawtech estão num processo de internacionalização, e isso me dá um orgulho imenso de ter fundado a B2L, que é uma associação sem fins lucrativos e que tem sido um quórum, um espaço brilhante para isso. O que eu entendo em termos do Open Justice é justamente isso. Na medida em que a gente vê em outros países do mundo essa compreensão a posteriori, até em decorrência análise do que ocorreu no Brasil, as Lawtechs elas vão precisar se preocupar menos em coletar os dados e mais em trabalhar esses dados. E aí eu acho que vai ser essa discussão da própria regulação das Lawtechs no futuro, e aí você tem uma discussão, o meu doutorado foi sobre sandbox e regulação da inovação. E aí vocês têm sempre uma discussão, né? Em ambientes densamente regulados, você tende a criar o sandbox, que é o caso das fintechs. Em ambientes pouco regulados, você tende a ir para a autorregulação. Quem defende isso, o professor Egon Bockmann Moreira, uma série de professores de regulação no Brasil. Então, eu acho que as Lawtechs elas estão indo para a autorregulação em nível global, e depois a gente vai ter uma fase, provavelmente, que foi até o que aconteceu com as empresas de tecnologia. Então, você vê essa discussão própria de dados, isso tudo nasce num processo espontâneo e depois o Estado chega, depois que ele compreende o fenômeno, é o que a gente está tendo hoje também nas fintechs. Então, eu acho que é brilhante a abertura dos dados para que você possa processar as informações, mas eu acho que a gente vai ver limites também para as Lawtechs, porque eu acho que o direito ele vem para isso, ele vem para estabelecer limites. A discussão é se a gente vai para a unidimensionalidade do direito, lá do Miguel Reale, fato, valor e norma, ou se a gente vai, da tridimensionalidade para a unidimensionalidade. Então, fato, valor e norma hoje talvez tenha que acontecer de maneira mais célere para conseguir isso. Então, na medida em que avança o Open Justice no mundo, é muito bom porque as Lawtechs vêm, mas a gente também precisa junto ir compreendendo o fenômeno para entender onde a gente estabelece os limites ou não. Eu acho que o papel é sempre muito mais provocativo do que trazer respostas, né? As perguntas são melhores do que as respostas, principalmente em debates acadêmicos. Então, fica com essa questão aí para quem nos está ouvindo, e o diálogo acadêmico ele é sempre aberto. Eu acho que é isso que é o que mais me interessa hoje. Obrigado, Helder. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. A gente vai encerrar aqui o nosso painel
da terceira edição do Lisbon Law Tech. Agradecer em nome do Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados, agradecer a todos que nos assistiram, agradecer aos palestrantes, doutora Anabela Pedroso, doutora Isabela Ferrari, doutor Bruno Feix, muito obrigado. Agradecer também ao Luiz Barreto Xavier, Armando Ferreira, ao Ricardo Henriques, a Matilde Melo Cabral, também a todos que estão participando aqui do Lisbon Law Tech, e também convidá-los a assistir o próximo painel de regulação global da inteligência artificial e robótica, que vai ter como moderador o professor Luiz Barreto Xavier, com o jurista italiano Hugo Pagala e também Simon Chesterman, da Universidade de Singapura. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, e acompanhe aqui nas redes sociais um pouco mais sobre os nossos eventos. Muito obrigado.